Em 2010, equipes de Fórmula 1 passaram a usar gases de escapamento para deixar os carros mais rápidos. E como efeito colateral, surgiu esse ronco espetacular. Mas por que mover a posição do escapamento fez ganhar tanto desempenho? E por que os pilotos completavam voltas inteiras de pé embaixo? Bem, vamos entender. Após a temporada 2010, o controverso difusor duplo foi banido. Isso gerou um déficit de downforce na traseira e um problema para resolver no inverno. Mal sabiam eles que um time já tinha encontrado a solução. Mudaram a posição das saídas de escapamento e criaram um fluxo melhor de ar em torno do difusor. Não era uma solução nova, já que algumas equipes a usaram nos anos 80 e 90. Mas o que esse time fez foi mesmo muito melhor. Logo, todos teriam que segui-los ou ficariam para trás. Mas como funcionava? A base da velocidade de um Fórmula 1 é o downforce. Esse efeito acontece quando o fluxo de ar atravessa o carro rapidamente. O carro afeta o ar à sua volta, criando uma área de pressão mais alta na parte de cima do que o ar que passa sob o carro. Essa diferença de pressão cria um efeito de sucção. Isso é o downforce. Se o carro anda mais rápido, o ar flui por ele mais rápido e você tem ainda mais downforce. Isso é o que os engenheiros da Fórmula 1 sempre tentam conseguir. O ponto focal para esse ar na parte traseira do carro é o difusor. Um difusor expande o fluxo de ar e, enquanto ele se expande, acelera o fluxo sob o assoalho, o que cria baixa pressão que, por sua vez, gera downforce. Mas temos um problema aqui e é uma das minhas expressões favoritas no automobilismo: esguicho de pneu. Explica aí, Scarbs. Então, você pode imaginar que esse pneu empurrado pelo ar, todo o ar tenta desviar do pneu. O ar que segue pelo lado interior do pneu ruma em direção à linha central do carro e pode ir para o difusor e realmente prejudicar a performance dele. Então, basicamente, esguicho de pneu ruim. Lembre-se disso mais tarde. O que os gênios da Red Bull decidiram fazer foi mover a saída dos escapamentos, que produz um fluxo de ar rápido e cheio de energia, para o topo do assoalho e direcionado entre o pneu e o difusor. Eles viram que esse ar de alta energia seria canalizado ao longo do assoalho e puxaria mais ar. Isso é o interessante sobre fluxo. O ar com muita energia arrasta o ar do entorno com ele. Gases de escape com sua alta energia puxam mais ar pelo difusor. Mais ar fluindo rapidamente significa pressão mais baixa sobre o difusor, o que equivale a mais downforce, e isso é muito bom. Esse fluxo do escapamento tinha outro benefício, então retornaremos ao esguicho de pneu. Esse fluxo cheio de energia arrastaria o esguicho do pneu e o redirecionaria, agindo como uma espécie de barreira ao longo da lateral do carro. Então, o difusor não era afetado e podia fazer seu trabalho melhor. Contudo, havia um pequeno problema. Esse truque do escapamento só funcionava quando o piloto acelerava. Para frear na curva 1 em Monza, você precisa de muito downforce na traseira para diminuir a velocidade do carro. Mas você não quer pisar no acelerador ao mesmo tempo, você obviamente apenas passaria reto, e aqui os engenheiros justificaram seus salários. Eles trouxeram duas soluções que permitiram o truque no escapamento, mesmo quando o piloto não estava pisando no pedal do acelerador. As soluções eram chamadas sopros frio e quente. Aqui Scarbs explica essas técnicas absolutamente geniais. Quando você chega à curva e levanta o pé do acelerador, o comando da aceleração no motor seguia aberto, mas você tinha uma redução no desempenho do motor, diminuindo a injeção de combustível e a ignição para conseguir a desaceleração necessária. Mas o motor está rodando e a aceleração totalmente aberta. Então você tem o fluxo de ar no motor e saindo pelos escapamentos. E é claro, isso não adiciona a ignição ao fluxo de ar que passa pelo motor. Por isso era chamado de sopro frio. E era relativamente eficiente em termos de controlar um pouco o pedal do acelerador, mas não proporcionava uma substituição completa do efeito do sopro completo. É claro que as equipes queriam esse efeito completo, é onde entrou a outra técnica. Os times deixavam o motor rodar de forma deliberadamente ineficiente, o que era o sopro quente. É bem parecido com o sistema anti-lag. Você chega à curva, tira o pé do pedal do acelerador e, de novo, a aceleração segue aberta. Mas nessa situação você ainda tem combustível injetado nas câmaras de combustão, mas ele não é inflamado na câmara de combustão. Você retarda a ignição e ela acontece bem tarde quando a válvula de escape está aberta, então a combustão segue direto para os tubos de escapamento como um foguete. Então você efetivamente tem combustível queimando no escapamento, como numa detonação, soprando gases de escapamento quentes para fora do escape, mesmo quando você está no ponto mais lento da aceleração, o ponto de tangência de uma curva.
Esse sopro quente era realmente genial. Se você conseguia fazê-lo funcionar bem, ao contrário da Ferrari, você tinha um efeito do sopro completo ao longo da curva, e isso dava aos pilotos grande confiança em velocidades mais baixas. É como se eles estivessem a velocidades bem maiores, o que significa mais downforce. Esses difusores soprados também deram aos carros o icônico som áspero, que eu pessoalmente amava. De novo, ouçam isso. É simplesmente o melhor. Agora, como toda boa inovação na Fórmula 1, a FIA, é claro, encontrou uma forma de bani-la. Eles não estavam satisfeitos com as equipes usando mais combustível para criar mais downforce. Eles queriam downforce gerado pelo ar atravessando o carro e não queimando combustível. Eu os chamo de estraga-prazeres, mas na Fórmula 1 sustentável de hoje isso não teria durado muito mesmo. Então a FIA endureceu as regras sobre o posicionamento do escape no fim da temporada 2013. E então não haveria mais difusor soprado. Obrigado por assistir, confira esse outro vídeo com a história de Christian Horner sobre essa temporada de férias. Não tem desculpa, eu sei que você tem tempo.